Voltamos com o segundo bloco do Hora da Saúde de hoje, o nosso assunto pé diabético. E além do suporte do Dr. Marcelo Gobo Júnior, nós contamos também a partir de agora com o reforço da doutora Larissa Donadel Barreto Sargentini. Ela que é médica endocrinologista formada pela Faculdade de Medicina de Marília, com residência em Clínica Médica e Endocrinologia e Metabologia. A doutora Larissa também é docente da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata, a FACISB, onde coordena a disciplina de endocrinologia. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso receber você aqui. Doutora Marcela, agora sim a gente vai falar ainda mais sobre o pé diabético, vai aprender também? A gente está com a melhor pessoa para poder falar para a gente sobre isso. Que ótimo, tô adorando. Doutora Larissa, eu queria que você começasse explicando um pouco sobre as diferentes complicações entre diabetes aguda e crônica e em qual dos casos o pé diabético pode ocorrer. Perfeito. Bom, então a gente tem alguns tipos de diabetes, né? Os mais conhecidos, o tipo 1, quando há deficiência total da insulina e aí a necessidade de uso da insulina de maneira injetável. E o diabetes tipo 2, que é a imensa maioria, né? Que acomete mais os indivíduos adultos. E aí eu tenho a produção de insulina, porém ela não tem um funcionamento adequado. É importante dizer que as complicações elas acontecem em todo tipo. Às vezes os pacientes perguntam pra gente, esse é o tipo que é mais grave ou menos grave? A gente não costuma usar esse termo, né? O diabetes mais grave ou menos grave depende do tempo, da doença e principalmente do controle, se ele é bem feito ou não. Entre as complicações que podem acontecer então em todos os tipos, a gente tem as complicações consideradas agudas, que entram as hipoglicemias, as taxas muito baixas de açúcar no sangue, a hiperglicemia, que são os valores muito elevados, que em geral levam a internações hospitalares, e as complicações crônicas, né? Como o Dr. Marcelo já disse, a gente tem a complicação nos microvasos, nos vasos pequenininhos do nosso corpo, que são da retina, do rim, e dos nervos, principalmente, né? Lembrar que o diabetes é uma doença sistêmica, então todo o nosso corpo é acometido. Esses órgãos são os mais frequentes e causam mais problema, né? A gente chama de morbidade. E as complicações dos grandes vasos, que são as doenças cardiovasculares, né? Os infartos, derrames ou AVC, né? O pé diabético, ele é uma complicação da neuropatia diabética, que entra dentro das complicações crônicas nos microvasos. São as complicações que vão chegando na unidade básica, né, doutor Marcelo? Isso, a gente tem a oportunidade na unidade básica de ver vários tempos de evolução diferente de doença. Então é um lugar que a gente vê muito esse tipo de complicação, diferente às vezes de quem está no pronto-socorro, que vai ver algum outro tipo de complicação, como as mais agudas, por exemplo. Então, na unidade básica a gente vê todo tipo de complicação, especialmente essas de muito tempo, né? O ideal, como eu disse, às vezes a gente vê isso acontecendo menos, porque com programas mais consolidados você controla melhor a doença antes de ter tempo de acontecer uma coisa, uma complicação dessa, né? Então, nosso trabalho de formiguinha é esse, tentar controlar para que não chegue a ter esse dano, né? Certo. Larissa, uma dúvida que eu fiquei é como que o pé diabético se desenvolve? Como que é esse processo? Perfeito. Então eu tenho duas condições que podem levar ao pé diabético. Primeiro é o comprometimento dos vasos sanguíneos, então uma complicação macrovascular. Essa alteração dos vasos é o que compromete a circulação do pé. Tá? E, portanto, a dificuldade de cicatrização, que é bem frequente a gente escutar sobre os pacientes diabéticos. Aliado à questão dos vasos, a gente tem o comprometimento dos nervos, tá? Que é pela própria fisiopatologia, né? A essência, por que acontece o diabetes. E o comprometimento dos vasos causa alteração de sensibilidade, né, que o Dr. Marcelo falou. Então, o que acontece? Esses pacientes, eles deixam de sentir o pé, ou tem alterações como mudanças dessa sensibilidade. Então, o que é muito comum? Dormência nos pés, algum tipo de dor, em geral essa dor é uma dor que queima, também. Pode sentir dor também. Às vezes ele não sente dor por um comprometimento muito intenso, né? Seja dos vasos ou dos nervos, mas pode acontecer
também a dor. Essa dor, ela é muito frequente, mas no período noturno, então acho que é interessante a gente explicar a característica dessa dor. É uma dor em queimação, em geral acomete a sola dos pés, né? E geralmente ela vai ascendendo esses sintomas, né? Vai subindo. Começa lá nas extremidades dos pés, sim. É chamada de dor neuropática. Ela tem a característica de piorar à noite, a hora que o paciente para, a hora que ele deita para dormir. Então é frequente que ele levante para caminhar, porque não consegue dormir por conta da dor, e essa movimentação causa melhora. É bastante interessante, é bem característico. Então, se essa dor estiver presente, provavelmente eu tenho comprometimento da inervação. E aí, esses fatores associados, aliados à hipertensão arterial, que é muito comum no diabético, o tabagismo, que também pode acontecer. Então, aliado a esses outros fatores, a gente tem a progressão da doença. Então, como o Dr. Marcelo já falou também, eu tenho um pé que não tem a sensibilidade normal, que em caso de uma ferida a cicatrização não é boa, e isso tende a progredir. E é interessante que muitas vezes também é assintomático, né? Então por isso que é mais perigoso. É mais perigoso. Por isso que é importante a gente reforçar sempre os cuidados que o paciente tem que ter com o pé e a nossa abordagem também. Essa questão do pé, me chamou muita atenção essa questão de você explicando dessa dor, incomodando. Ela normalmente surge, ela pode ser um sinal de alerta para o diabetes ou não? Ela aparece normalmente quando o diabetes já está comprometido? Tá. É mais comum que aconteça com tempo de evolução. Então, quanto mais tempo eu tenho do diagnóstico do diabetes e quanto mais o controle for ruim. Então, por isso a importância do bom controle. Só que o que a gente tem visto hoje com o aumento da prevalência dos casos de diabetes é que às vezes a gente faz o diagnóstico de diabetes já com comprometimento, às vezes até com uma amputação. Claro, é raro, mas é possível, né? A gente descobre que o paciente tem diabetes porque ele sofreu uma lesão, né? Então, ou identificou uma lesão. É possível. Um dos momentos que a gente faz diagnóstico é a partir das complicações, né? Esse é o pior diagnóstico que a gente quer fazer, é o diagnóstico que a gente não quer fazer. Não quer chegar nos pés. Não só dos pés, às vezes você vai ter um paciente que teve um infarto, alguma coisa assim, você vai fazer a investigação e você descobre que ele já é diabético há anos. Então a gente trabalha na atenção primária especialmente para fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Ou de um jeito que você consiga prevenir. Sim. Então, quando a gente tem o diagnóstico associado no diabetes tipo 2, a obesidade, por exemplo, a gente quer combater as comorbidades antes de você ter esse tipo de complicação. Mas às vezes você faz o diagnóstico a partir de uma lesão, uma alteração de função renal ou por uma lesão ocular, que quando já está instalado, são muitos anos de doença ou de tempo de doença com uma dimensão, né, a doença muito instalada, com um controle muito ruim. E aí é mais difícil de tratar. Não necessariamente, né? Em geral, os pacientes que têm um mau controle têm muito mais tempo de doença, então já usam muito mais medicamentos, né? Em geral já são insulinizados, já necessitam de insulina, que também não é uma sentença, né, para o paciente. Porque você controla mais, descontrola mais, você vai usar insulina. Isso é uma evolução da doença. A gente estima que em 10 anos do diagnóstico começa a haver a necessidade do uso da insulina. Então, a tendência é que seja mais difícil de tratar, realmente. E existem, inclusive, pacientes que quando a gente começa a fazer a terapia com insulina, tem uma melhora grande de qualidade de vida. Justamente porque às vezes o controle antes estava difícil, você às vezes tem uma progressão de doença importante e você oferece mais estabilidade para ele quando você entra com a insulina. E aí essas coisas melhoram. Aquilo que estava incomodando antes passa a melhorar. A gente não pode associar a insulina a uma sentença negativa da doença. Isso inclusive afasta o paciente do cuidado, dificulta o acesso da família, porque às vezes o paciente está indo mal, mas ele pensa, se eu for eu vou ter que começar a insulina, minha vida vai piorar. A gente não pode fazer isso e a gente também, quem é profissional da saúde e assiste a gente, não pode ter medo de começar também quando é o momento. Porque é justamente fazendo isso que você melhora o controle da doença. Você tem um tempo, né, de maior controle, a gente vê isso pelos trabalhos, que
quanto mais rigoroso você é no começo, melhor você tem a progressão da doença, mesmo que depois de um tempo você perca o controle da doença. Eu comecei hoje, daí um tempo eu abandonei, mas no começo eu era muito rigoroso, meu desfecho ele é melhor, então eu vou evoluir melhor do que quem ficou meia boca aqui no começo ou fez o tratamento mais ou menos ao longo do tempo. Então é muito importante, às vezes a insulina é o recurso e é o melhor que a gente vai poder fazer, especialmente no âmbito do SUS. Então é melhor não perder tempo, perder o medo disso. A gente vai fazer uma adaptação de rotina, mas que vai ter uma melhora, um ganho muito grande ali na frente. Fundamental, né? Fazer o alerta para isso. Uma outra dúvida sobre a ferida no pé diabético. Qualquer ferida, toda ferida que aparece no pé da pessoa com diabetes, já é sinal de pé diabético? Não. Ele pode ter uma ferida por qualquer outro motivo, né? O problema da ferida do pé diabético é a evolução que ela vai ter, né? Então, se eu tenho um comprometimento da circulação e, consequentemente, da cicatrização, eu preciso de sangue nutrindo esse pé, né? Chegando no pé, levando oxigênio para eu ter um bom tratamento. Então, se isso não ocorre, a tendência é que essa ferida, seja qualquer forma que ela tenha aparecido, ela tende a ter uma evolução ruim. Então, o nosso principal objetivo é evitar que apareçam as lesões. Sim. Porque se aparecer, claro, não é toda ferida que vai se tornar uma úlcera, né? Que vai gerar amputação, mas é um perigo. Tá. Falou sobre amputação. Quais são as piores consequências do pé diabético? Até onde pode chegar? A amputação é a pior, né? Mas a gente tem outras alterações que eu costumo dizer que é o fim da linha aí do pé diabético, né? Além das amputações, a gente tem uma alteração que é chamada pé de Charcot. Então é um nome esquisito para microfraturas nos pés. E aí isso causa uma alteração importante para o trabalho desse paciente, para acomodação, para calçado. Eu preciso o tratamento é com imobilização muito permanente, né? Então, eu acho que essas duas situações, essas microfraturas e a amputação. A amputação no sentido de reabilitar, né, qualidade de vida, né? Que refere da qualidade de vida do paciente. Sim, mas também ele é um tratamento muito importante e eficaz. Então, às vezes a gente tratando inicialmente com uma amputação menor, a gente evita amputações maiores, né? E aí existem as indicações de locais de amputação, né? Áreas que devem ser amputadas. Sim. Mas ter a notícia de que as amputações diminuíram já é uma boa notícia. Sim, a gente tem uma sorte de estar numa região que o acesso à saúde é fácil. Se a gente for para outros locais do Brasil, às vezes a gente não tem o mesmo recorte de realidade que a gente tem aqui. Então, às vezes, onde você tem o acesso ao diagnóstico difícil, mas você tem os mesmos hábitos que a gente tem aqui, a gente vai ter uma prevalência maior disso, né? Então, como um todo, melhora, mas eu preciso lembrar que a gente fala de um local privilegiado em relação à somatória do Brasil. Eu que me formei em Minas, em alguns locais do meu estado, por exemplo, não é bem desse jeito. Você encontra complicações graves e que você, às vezes, se depara e pensa, nossa, como foi possível chegar assim, né? Porque como que a gente não conseguiu entregar acesso antes, na zona rural, por exemplo, onde é, às vezes, difícil você fazer o segmento, justamente porque tem uma barreira até cultural com o tratamento. Existe muito estigma em relação ao tratamento, em relação à população masculina também, de procurar ajuda e outros sintomas que vão acontecendo. Então, é muito difícil você fazer esse manejo sem levar a educação em saúde junto. Tá certo. Doutora Larissa, agora a gente se despede do Dr. Marcelo, né? Marcelo, obrigado pela contribuição até agora, um prazer mais uma vez, a gente se encontra no próximo programa. Muito obrigado, Glaucia, é sempre um prazer poder estar aqui e a gente continua no próximo programa. E você continua aqui, né, Larissa? Sim, ficaremos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se encontra novamente, vamos falar mais sobre o pé diabético. Existe cura para o pé diabético? Você vai saber daqui a pouquinho.